and have done more damage. But oh, check this out, because when it's Godzilla's turn, well, he's able to just easily blow up all my shit. This is supposed to be fun? This isn't fun. This is like a night out with John McClane on the 29th floor. Yeah, how you like that Die Hard reference? Yippee-ki-yay, motherfucker. Well, like this game or not, what you'll find even more amazing, however, is the fact that if you want to purchase this game, well, you won't be able to touch it for under $150 on eBay. I kid you not. How the hell did that happen? Well, gotta hand it to him. I think that gets a point for rarity as well. Alright, enough of these Godzilla games. Let's go ahead and switch gears to old King Kong and get some points on the board for this big ol' ape. And to do that, well, we're gonna have to roll things back all the way to the days of Atari. Amazingly enough, King Kong here was the only fighter to be featured on the Atari system. Because when it came to Godzilla, well, I guess he just wasn't popular enough to be on the Atari. Plus, King Kong here also came in this fancy blue-colored cartridge. So, yeah, I think those things alone deserves a point for King Kong here. So the point in this game is to run to these ladders here, keep on ascending upward, and defeat this big gorilla waiting at the top for you? Wait a minute. Doesn't this game sound pretty damn familiar? Like Donkey Kong? This game is just a complete ripoff of Donkey Kong, all the way down to how the gorilla climbs up to the top of the screen at the game's intro. Yep, looks like a Donkey Kong clone to me. Yeah, I think that's pretty safe to say since Donkey Kong came out in '81 and King Kong came out in '82. Oh, brother. But besides that, I mean, this game is pretty solid. And I think I might actually prefer this version over the Atari Donkey Kong. Ah, shit. You know what? Forget it. I didn't even see that stupid cupcake going up the ladder to get me. You know, see that kind of crap happening in Donkey Kong? You know what? Screw this game. I'm over it. Now, fortunately, if you wanted to play a King Kong game on the Nintendo, well, that was kind of a tricky situation. Because the Nintendo Japanese Famicom system ended up getting King Kong 2, but unfortunately, this title never arrived to the United States. And that's a real shame because once you play this game, you find out that it's pretty damn awesome. Despite this crazy title, which translates to Akari no Megaton Punch, King Kong 2 features everything you'd want in a King Kong game. You get a flashy intro that features a heartfelt story, tons of colorful graphics, and the gameplay? Oh, it's a dream, and it delivers. You can use that Megaton Punch to Hulk smash the enemy, and you can also jump around like a giant ape should, which also stuns nearby enemies as you destroy everything in sight. And the icing on this cake is how only a few seconds into this game, well, you just happen to wander into a military base and start blowing everything up. Oh man, I love this game. With the game like Godzilla, you just end up sitting there hoping this game was so much more. But with King Kong, you get exactly what you're expecting and more. So yeah, I think that deserves a huge point for old King Kong here. I, for the life of me, can't understand why this game wasn't ported to the NES. If I would have been able to add this game to my childhood when I was younger, this would have been awesome. You get to wander through forests, water. In fact, the only weird thing about this game are all these hidden doors that randomly show up and transport you to 24 horas, mas não é isso que eu estou a sentir. Now, this game doesn't really seem to be plotted out in linear stages, so sometimes you tend to walk around in circles a lot. But I think this huge spider guy here is the ending boss, and yeah, everything is just hunky-dorky until BAM! You reach this spider guy. Digam-me se acham se isto é vírus ou não. No outro dia, abri o... como é que se chama? Chrome? O meu browser no telemóvel. E o search engine era o Yahoo. Out of nowhere? É vírus, não é? Não o Yahoo, mas o facto de ter mudado para o Yahoo sem eu ter escolhido. Ah, great, now I'm dead. No extra lives, no continues, just an eyeless King Kong rotting on the floor. Vi o porno errado, não vi? Now, as far as these other gaming consoles of the day go, well, King Kong here was nowhere in sight until reappearing in 2005 for the Xbox. As for Godzilla, though, boy, this big old lizard just showed up everywhere.
On the Game Boy edition, What an well, asshole. Godzilla's turned into a fluffy little cuddly dino. Fluffy? And instead of getting the game we want, a side-scrolling adventure game, well, we're given a side-scrolling puzzle game. And this means at every level, well, you have to carry out a specific task to reach the next level. And if you screw up, well, there's no way to get out, and you'll have to restart the level and do it all over again. Oh, but it gets worse, because the Sega Game Gear version gives you Godzilla Squirtle, and instead of being a side-scroller, well, this game is just an Game Gear over-glorified games are version of impressive, Godzilla dude. 2 for the NES. Ugh. Well, at least you can play as Godzilla now. But just prepare to be majorly bored as you wait endlessly for the other side to make all the moves. Oh, what? And they have Mecha Godzilla too? Oh, what bullshit. I want to play as Mecha Godzilla. I just don't understand that with all these systems, we can't get one Godzilla game that actually makes sense here. Checkers, puzzle solving, slot machines, war strategies. Even when we're given a Godzilla game for the PlayStation, well, it turns out to be a Godzilla card game. Card game? Oh my god, what a bunch of diarrhea poopyastics. Why can't I just get a plain simple Godzilla game where you go through the stages and blow shit up? That's all I want. Just give me something like Rampage, but with Godzilla, and Mothra, and Ghidorah. And that fact pisses me off so much, I think I'm going to take a point away from Godzilla just because of that. Thankfully, when we get to the Super Nintendo, things start to look up. Well, kinda. Because the only official game we get for the system is Super Godzilla. Man, This one, jantar-se mesmo unfortunately, bem. is probably only good for a quick weekend rental deal because the gameplay of this game is just downright weird. Even though Super Godzilla is touted as an action game, well, the action here is mediocre at best. The entire time you end up wandering around the town by using this map down below to collect your power-ups, and the only building smashing you do actually hurts your health. Aw, man, how lame. And when you do encounter the level boss, he beats the living crap out of you, while all you can do in return is land a few bitch slaps. What a bunch of poopy The game is something. just terrible. And when we look at Nintendo Power's review of this game, hey, look at that, they agree with me. Awkward controls, can't destroy buildings, directional pad worthless. Yep, that pretty much sums it up. Now when it comes to Godzilla games on the SNES, here's where things get interesting. Now in 1995, there was a Godzilla game that was supposed to be released that was going to be incredible called Godzilla Monster War. And even the gaming magazines even promoted it as such. And then just prior to this game being released, first it was delayed, and then it was ultimately canceled. Cancel? Man, what a shame because Godzilla Monster War is amazing. What a Now, shitload no, of it's not fuck. a platformer that I was hoping for, but it is a game that features all the main monsters from the Godzilla franchise that are all pitted together in a Street Fighter-like fashion. Did he say Now you can all? button mash your way through tons of familiar faces that each Wait a have their own minute. special This is a Street Fighter like? attacks and moves. And thank God, Mothra doesn't even suck this time around. She's actually a powerhouse. Oh yeah, wing slap that bitch. And since the NES version is the only good Godzilla game, well, I guess I'll just have to give that point back to Godzilla. And now it looks like, oh man, things are all tied up. Alright, well enough of that. Time for the main event. Godzilla versus King Kong. Alright, fight! Alright, that's not really what I was expecting. Huh, I was hoping for something more flashy. That was random. What the hell? Mecha Ira Gamer? That doesn't exist. Ah! Ugh. Ugh. Damn it, Mecha Ira Gamer! What the hell are you doing here? Not my video game collection! Aw, you metal-plated prick! Here, take this piece of shit and eat it! Oh my god. O effect. Ah! Oh man, this doesn't look good. Where's John McClane when you need him? Because Oh man, what are we gonna do now? Bomber? com a high quality HD cameras que ele tem, os efeitos estão a parecer ainda mais podres, meu. Man, Foda-se. what
you want. All right, a Bomberman bomb just might do the trick. All right, you handsome mecha Ira gamer, chew on this. Took care of that guy. You guys all right? All right, good. Well, looks like we proved the justice of our culture. Isso é completamente senseless. What are you doing, man? When it comes to Super Mario Bros. For the NES, And no why am game I has been watching more this? revolutionary nor a keeper of so many hidden levels. So today, we're going to decode why this game is so popular and explore all those hidden Watson, areas obrigado. along the way Eu inside this preciso game. de. Boy, the retro colors Se é para ver estas coisas, tem que ser contigo. are coming back in style. Não pode ser sozinho. Buckle up. Vou jogar Banjo Bamblooey. Ia jogar quando acabasse o episódio, mas como vieste, se calhar vejo um bocadinho deste. Now, Super Mario Bros. Is a very iconic game. Estes já não são And tão today's coisas. A generation minha might máquina pick de it up Zelda like, 2. well, what's the big deal? Zelda 2, Zelda e What a they Link don't to the realize, Pizza, não é? however, is Não. when this game came out, Link's it changed acordando. everything. To put it simply, there was nothing else like it in the market when this game Isso saiu em debuted 2021? in the US. So when it hit, Espera, sorry, quero ver isto. Também foi Godzilla 2021. fans, when it comes to Super Mario Bros. For the NES, no other game has been more revolutionary nor a keeper of so many hidden levels. So today, we're going to decode why this game is so popular and explore all those hidden areas. Eu estava a meio de um nível e parei de jogar, porque foi tipo, oh, vou ver as apresentações. E ficou ligado a noite toda, nesse dia. Espera aí. Espera aí. E eu nem sequer sei se aquilo fez save ao nível onde eu estava, não faço ideia. I don't know, banjo. Banjo. Epá, mais fixe que o banjo era jogar outra vez o Hollow Knight só para festejar o Silk Song, meu. Isso é que era grande a cena, meu. A minha última vez que joguei já foi há tanto tempo, foi tipo há 3 dias ou assim. Está na hora de voltar a jogar, não é? Já passou demasiado tempo. E lá! Isto abriu, não devia ter sido isto que devia ter aberto. E lá! Eu estou viciado em dizer é lá. É lá é a coisa mais fixe. Olha, tem ali o Crash Bandicoot. Eu gosto de ter ali o Crash Bandicoot. Isto funciona ou como é que é? Do the Mario! Não chegamos a ver o fim, o episódio do Super Mario Bros. Super Show. Just saying. What's happening? Oh, ok. Tem que ser um passaroco, caralho. Ele até salta quando tu queres. Parece que está estragado. Anyway. Posso entrar aqui? Epá, se não podes é bem podre. Yahoo! Podes ir para o Balandro Balele. Finalmente, fogo. Espera, onde é que está o stage onde eu estava?
Man, this is gonna... It's gonna be a wild search. Tem que andar de pássaro para andar mais depressa, não é? Any Bumblebee experts in chat? Man, look at the bear, like, whoa. I'm just here, guys. Onde é que está o stage? Seja tipo a praia, ou caralho. Eu acho que era isto. O treasure. Who the fuck is Tooties? I mean Tootie. Best song? Eu não sei se é best porque são todas best, não é? Como é que decides quando todas são a best? Oi? Yahoo! A melhor parte deste jogo é quando ele tem moves do Super Mario. Ora bem, tem que encontrar o Topeirinhas. Filho da puta. O gajo é que me desbloqueia moves, meu. Que podre. Ora bem, este acho que desbloqueou já este salto que eu tenho. Yahoo! Ok. Oh shit. Anyway, Watson, se quiseres ver a... Oh! Whoa! Mechanics. You can do this. That's sick. And creative. Oh shit. Eu ia perguntar, se quiseres ver... Oi. Se quiseres ver alguma coisa, tipo um irate pizza. Ei meu, aquele episódio deve ser tão mau. Aquele com a merda do Angry Joe. Hey man, eu ainda me lembro quando parei de ver Angry Joe. Yahoo! Oh man, I fucked it up. Spalalalala. Aí eu... Pera, eu quero fazer outras coisas? Damn. I'm a weird guy. Mas mano, o que foi fixe foi a... Como é que chama aquilo? A nota é 3, meu. Yahoo! Whippy. Dá para pairar neste jogo. Podes pairar, mano. Espera aí. É um pairar simulator. Falando nisso, eu não percebi. Espera aí. Eu ia dizer que percebi, mas eu não percebi. Eles falaram no Flight Simulator. E eu primeiro assumi que era um Flight Simulator novo.
Mas começo a achar que eles... Começo a achar que não era um Flight Simulator no overall. Eu acho que aquilo era só uma expansão, uma merda assim. É que às vezes o messaging da Nota E13 estava a ser um bocado... não claro. Escuro. Às vezes não percebias, tipo, o que é que era o jogo, ou... Sabes qual era a minha cena, o meu pet peeve? Sabes qual é o meu maior pet peeve com aquilo? Era que às vezes os gajos... Imagina, tinham um jogo novo e eles punham tipo wishlist on Steam, tudo bem, porque é super importante para game devs tipo terem wishlists. I get it. Também é fixe para mim para não me esquecer do jogo. Tudo bem, win-win. Ui, está a ver um boss? Mas, a maior parte, diria que 50% ou até mais dos devs, o logo do jogo deles era uma coisa que não dava para ler. Então deves perceber a dificuldade de fazer wishlist a uma coisa que não sabes o título. Achas que reciclaram a engine? Damn, mas aquilo parece-me uma coisa muito específica. Porque aquilo, pelo menos o último Flight Simulator, parece-me um trabalho entre o teu PC e a cloud deles, por causa dos mapas. Porque aquilo é too much. Aquilo é suposto ser tipo a terra inteira. Toma. Então eu acho que eles passam-te aquilo por streaming ou assim. É uma cena bué inovadora, mano. Uau. Espera, eu acho que já fiz estes saltos. Então, mas espera, não viste mesmo o último... Nem quando eu estava a ver? Tipo, partes? Fuck. O problema desta música é que depois não para de a cantar. E estragar, consequentemente. É uma peça de um puzzle. Escreve-se assim, PA, com acento circunflexo, ZAL, puzzle. Não perdeste muito? Eu para mim perde-se sempre tudo. É a única coisa que eu gosto de ver durante o ano inteiro. Há quem tenha, por exemplo, sei lá, a Eurovisão. Ou o Preço Certo. Ou as Tardes da Júlia. Eu tenho isto. Edit Gamer. Agora eu sei que estás a brincar. Agora sei que está a ser apenas e só bullying. Aquilo é um macumbaca? Não, esqueci-me como é que ele dizia. Mocumbaco. Oi, ele vai-me comer mesmo na caixa? Acambuca. Acambonca. Acho que era assim. Não me comas, mano. Icambonca. This is my favorite thing. Whenever I'm about to jizz on a girl, that's what I'm gonna say. Icambonca. Hiya. Hiya. Okay. I totally icamboncaned on the lady. Já chegaste ao fim deste jogo? Eu não. Tens um max de... Pera aí, é aqui que aprendes a voar?
Nunca jogaste este jogo? Fizeste bem, meu. Fucking sucks. You just passed your best note score for this world. Olha, este jogo, para mim, pessoalmente, quebra a pior lei de todas. Que é bloquear-te inputs por trás de texto. Essa cena para mim, never do that shit, never. Mas já posso voar? O que é que ele disse? Kazooie, suck my dick. Yahoo. Ei! The guy sounds like he's dying or some shit. What the fuck? Isto é o primeiro stage do Mario 64? Onde é que está o King Bunga? Mostra-me o King Bunga, meu. Toma lá uma punhanha, maninho. Ah, fodeu-me a boca. Oh, isto tens um limite de 50 feathers. Eu detesto quando há limites, meu. Porque eu sou um gamer sem limites. E cambonca. Confesso que Icambonca é a minha parte preferida deste jogo. Ui. É uma coisa que o Mario 64 não tem. O que é mais sem limites? O que é? O que é? Diz-me. Eu não preciso de ovos, meu. Estou-me a cagar. Ah, afinal viste o Note 3. I mean, se viste isso e não viste os actual games, damn, I'll be sad. Icambonca. Icambonca. Eu nem sabia que ontem ia haver coisas, meu. E depois houve, e depois eu digo, alright, here we go. Oh yeah, Capcom time. Olha, cuspiu uma puta de uma peça. Espetáculo. Eu de facto tinha olhado para aquilo e pensei, epá, este canhão tem que disparar alguma coisa, eu quero que me dispare a mim, vá. Mas afinal, olha, disparam uma peça de um puzzle. Tunca tunca tum tunca tunca tum tunca tunca tum tunca tunca tum. What the fuck, fall damage? This game sucks. Anyway, sobre as apresentações de ontem, já nem sequer me lembro da Not Capcom. O que é que foi a outra que não foi Capcom? Já não me lembro. Foi Stuff? Guys, trust me. It was Stuff. E Cambonca. E pronto, e é isto. Aqui estou a ser um Legendary True Gamer porque estou a jogar um Cult Classic, não é? Um jogo assim tão popular pode-se considerar Cult Classic. Quando digo jogo, digo qualquer tipo de mídia, não é? Por exemplo, o Titanic pode ser um Cult Classic? Não, pois não. Porque é demasiado popular. Foi tipo mainstream. Se é mainstream não pode ser Cult Classic? Mas é uma questão pertinente, não é? Yahoo! Yippee! Anda, vamos saltar. Oh, ele está a chorar. Ahoy there, I'm Captain Blubber. And I lost me treasure when me ship crashed. Well, go find it then, Blubber Guts. Arr, but I can't swim.
Can't you help an old sea hippo? Hippo? Sure, we'll find whatever. Como é que será que se derrota... Choretings. Como é que será que se derrota aquele... aquele Sr. Krabs? Ah, Dunk! Man, estou mortinho por jogar Street Fighter 6 com o Luke. Para gozar com o Rio, com os Hadoukens. O Luke é tipo, é o meu spirit animal. Gozar com a Dunks é tipo o meu dia a dia. Oi? Ah! Isso é tipo os mimics do Dark Souls. Ah, não, I'm just saying words. Não estava à espera que fizessem mesmo Character Specific Taunt. Aquele jogo parece estar a ter, se me permites, Soul. Eu estou a injetar Soul naquele jogo. Soul é uma palavra proibida para esta altura, não é? Provavelmente podia-se dizer em 2020, mas agora em 2022 deve ser tipo... Bruh. Base Department deu ban essa palavra. Tu me ias dizer Soul? Oi? Tem um X. Follow the clues if you're looking for gold. Uou, estou a partir para uma aventura, Watson. You have clues? It's awesome. Yahoo. A seta apontou para ali, não foi? Au. Está aqui? O segredo está aqui dentro? Oh man, eu não segui a seta. Pois não? Anda lá, quero um tesouro, mano. É aquilo? Tenho que partir todos os... Ah, de cada vez que eu parto, faço um ground pound do Super Mario 64 nas coisas. A seta aponta para... Oh, pois é o próximo. Yahoo. Tenho um botão para andar mais depressa? Tenho medo de carregar. Ui, deu a volta? Full circle? É o full circle. Nha. Nha. Yahoo. Oi, shit. É para ali, não é? Só podes descer, ok. Pois é como a minha vida. Espera, mas se eu digo que só pode descer, quer dizer que dá imply que a minha vida está boa? E não, ou seja, só pode subir. Não, mas mesmo assim pode descer. É assim. Olha, um ponto de interrogação, meu. Então, já ganhei? Então, já ganhei? O que é que se faz a um ponto de esclimplamana? O que é que o tesouro disse? É pá, eu não... Eu à noite deixo de ler, meu. Eu só leio de dia. Eu não sei o que é que ele escreveu. Wow, I'm a fucking idiot. Mas eu já... I don't know, man. I don't know what the question mark is. Any bangers?
Wait, what is this? Punhanha final. Yikes! How do you open him? Punhanha. Gently. Chupa. Mama. Yuck. Oh, yuck. I'll do it again. Saudades. Ganda franguinho. My favorite guy. Se eu colecionar todas as leaves, feathers, sorry, e depois gastar deliberadamente a voar, dou um autofodilhão a mim próprio neste videojogo. Será que este filho da puta já tem o tesouro? Ei, ó boi. Peço desculpa dizer as neiras. Olha, este está a jogar Smash Ultimate Online. Filho da puta. Aquilo é um segredo? Parece um segredo. Aquilo é um segredo. Eu não sei saltar. Então quais são as tuas skills? Definitivamente não saltar. A sério? Qual é o teu género de jogos preferido? Plataformers, claro, obviamente. Tipo da... Ai. Isto sou eu a fazer um gaming... Ui, encontrei tesouro. Estou a fazer um gaming interview. Epic Gamer Interview. Ai, sorry. Job Interview. Oi. Ahoy there. IB Blubber's Treasure. Oi, vou ter que encontrar o Tré Azul. Posso ir à tona? Posso. Para não falecer, não é? Ui, o chip tem... Ok, a minha questão é, isto tem mais acessos ou... Pois, é isso que eu não estou a conseguir identificar quando olho para... vislumbro este ecrã. Se calhar tem outros acessos no barco. Eu gosto de ir ao YouTube. Vou lá, vejo tenho as minhas relações parasociais. Quantas relações parasociais é que vocês têm? Yahoo! Se eu fizer isto... Exatamente, devia ter percebido logo. Mas não, como sou estúpido, não percebi logo. E cambonca. Este jogo chega ao topo de qualidade quando fica Crash Bandicoot. Será que isto são os tesouros todos? Só vejo dois, não é? Yahoo! Ok. Vamos ver se o Short Things acaba. Oh, filho da puta! Olha aqui! Foi tipo isso. Me treasure. Thank you, me hearties. Take this reward. I'm after não sei o quê. Ok, ganhei o jogo. Cool. Isto é mesmo um collectathon. Queria mandar o Game & Watch de Zelda, mas é fodido. Man, tu ias gostar mesmo da Catarina.
porque ela também tem um gosto muito grande em mexer em coisas, como por exemplo 3DS. Ela recentemente ficou obcecada em dar moda à Wii. Eu acho que disse isso. Ajudei a resolver o problema porque emprestei-lhe o Mario. Como é que se chama? O Mario Galaxy 2. Porque aquilo tem um update para a versão que... para uma versão que ajuda a dar moda à Wii, I guess. Mama no galo. Mama o galo. Mama o galo. Mama o galo. Olha, o que é aquela cena, meu? Oh! Wait a minute, aquilo era para sair do nível? Eu não sabia. Mama e Mugal? Então, mas e voar? E voar? Eu quero voar. E eu quero voar até ao ponto de partida. Eu não sabia que isto era o fim do nível, man. Olha, vou ser papado. Oh yeah, papeta de time. Galo. Ui, vem aí o dinossauro. Não, tubarão. Confundo sempre. Mas será que já posso foder a boca àquele gajo? Como é que se fode a boca a caranguejo? Vamos ver a Wikipedia ou assim? Há um banjo Zui? Wikanjo? Não, não dá. Nunca vai dar. Por mais que tente, nunca vai dar. Espera aí. Oh, filha da puta! Anda, boi! Fogo. Como é que se chama o compositor desta merda? Grant Kirkhope? Grant me these nuts. I'm a veteran of jokes. Oh! Que otário! Cagando a chancho. Viste? Que chancho pança, mano. Oi? O que é que está ali a saltar? O que é aquilo? É um ganda balde. É o nosso amigo Balde Quírios. Oi, toma. Yahoo! Oi? Espera, o balde Kiri estava aqui, não é? Como é que é? Vamos falar? Miliki, no good for water. Can bear block. Hã? Can bear block hole. What the fuck are you talking about? Can I kill you? I'm gonna kill you. You annoy me, you bitch. Block these nuts. No, really. How do I... Balderto o balde?
Abalberto. Oh não, enganei-me. Ok. Oi, 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 oi. Oh, man. Oh, filho de uma peita. Como dizerem os ingleses. Jumpo desu. Yahoo. Tu viste este pinote, chaval? E cambonca. E que é, mano? Este gajo é tão slippery, velho. Oh. Slippery motherfucker. Morri 2 vezes. Ai, meus amigos, meus incamboncas. Espero que estejam bem dispostos. Eu estou bem cheio de sono, meu. O gajo não dorme. Mas por acaso esta noite foi bem melhor. Em termos de calor. Se estiveres debaixo de água, a música muda. Sempre foi essa a minha experiência, realmente. É um super segredo! Vai, pássaro. Entra no castelo de areia. Como é que o castelo de areia se aguenta debaixo d'água? Isto é um puzzle. Desculpa, puzzle. Isto é um puzzle. Alguém me ajuda a resolver o puzzle? É que o meu QI é um bocadinho para o pequenino. E eu ia dizer que só dá para jogos tipo Banjo Kazooie, mas acabei de perceber que não, nem para isto dá. Mas que raio. Espera, está aqui uma coisa a dizer. O que é que isto diz? Bine. Fuck. It's impossible. É indecifrável. Ok. Vou experimentar o título do jogo. Isto é tipo no Family Guy, não é? Que eles dizem tipo... It's like when they say the title of Lois. Mas espera, eu acho que isto não funcionou, não fez nada. Não teve feedback. Não acendeu uma luz. O que é que isto faz? Fez barulho? Vou escrever o nome do jogo.
Não vai ter nada a ver com isto, pois não? Saquem da Wikipédia, meu. Yeah, eu não sei como é que se... eu não sei como é que se faz para se interagir com as peças. Se eu fizer isto. Como é que eu interajo com as peças? Ui, oh mano, ganda drena. Mas será fora ou dentro daqui? Deve ser fora daqui. Tenho que drenar isto com o balde. É o balde que vai drenar a água. Mas primeiro tenho que tapar o balde. Fogo. Este é o jogo mais difícil do mundo, não é? Oi? Filha da puta! Nem sequer consegues andar para a frente neste jogo. É o quão difícil este jogo é. Será que é possível foder a boca a este gajo? O que é que o Wikipedia diz? Ele tem um encamboca nas costas. This snipper. That's a... I'm pretty sure that's a word that you shouldn't say. Oh, e agora vem o Ikamboka 9000, meu. Eu quero uma skull, meu. Thank you. Thank you. Como é que eu fodo a boca este gajo? Onde é que está a Wikipédia disto? Ikamboka! Espera aí, vou mandar um cagalhão. Querem ver? Querem ver o cagalhão? Espera aí. Cagalhão time. Oh.
Então ele não morre com o cagalhão? Explodiu. Cagalhástico. Isto é o humor digno do nosso amigo Irate, não é? Ai, camboca! Tum, tararam, tum, tum. Explodiu. She takes shits and it explodes. Just like me after Taco Bell. Oh man, this... I like this game, because this bear is just like me. His life experiences translate directly onto my life experiences. Falhei-me. Eu posso pô-lo explodir contra mim, não é? Explodimos todos. Quem dera ser um casulo. É esse o pensamento todo. Gostava de ser um casulo. Banjo Kazooie. Eu acredito que eles tenham feito... Ui! Equipa de doubles, certo? A fazer de propósito. Só para a joke. Tipo, nenhum dos dois joga com nenhum dos bonecos. Mas é tipo... Pessoal, temos que fazer a joke. Então eu posso deslizar assim? Ei, parece o Sonic. O Sonic também desliza de coisas. O Sonic. Sabem quem é o Sonic? Ganda Sonic. Bem que fomos 02, mas pelo menos fizemos uma piada altamente... Epá, eu não sei qual é o problema de 02. Tenho sono. Dai-me o cu. Quero tendis. Estou neste momento a encarnar um character que é 30-year-old basement dwellers loser. O que é que acham? Temper tantrum over lack of tendies. Oh não, estou a ser papado. Lovely. Ai pássaro, salva-me. Salva-me do meu Demise. Demise é o Akuma do Zelda, ok? O gajo gosta de aparecer noutros jogos, tipo Tekken e cenas assim. O Azura.
Da ira de Azura. Também acho que é. Estás a falar desse jogo, não estás? Acho que é parecido. Oi, oi, oi. Cagalhão time. El salto. El salto. Oi, caguei-me. Eu não devia dizer estas coisas. Senão o pessoal depois acredita que eu me caguei mesmo. É uma vergonha. É uma vergonha alheira. Espera, unsub? Mas... Cagalhotos é tipo... sei lá... Má educação e mal cheiroso e... I don't know. E todos os males que há no mundo. Quem me dera que este fosse a minha theme song. Sempre que eu apareço, tipo ao café ou assim, começa a tocar isto lá. O que é que achas? Imagina, eles estão a ouvir a rádio, está tipo na rádio comercial ou assim. Está aquele gajo, o Pedro Caralhos, a mandar uma piada qualquer sem piada nenhuma. E de repente desaparece isso e começa. Eu, era 2 pães, faz favor. Fickle Funny. Esse é o nome de um character. Pedro. Acho que é Pedro Ribeiro. Espera aí. Nevermind. Era um super segredo. Já cá estive. Mas cá tenho mais super segredo. Pois. Mas tu viste aquilo? Apenas os... Isto é para os jogadores. Isto é para os jogadores. E apanhei um icambonca e tudo, meu. What the fuck? Vocês tomem nota, ok? Olha, morreu. Tadinho. Olha aí, ó, palhaço. Não me papes. Não, sério, não me papes porque tipo, eu não quero repetir este stage, meu. O que é aquilo? Oh, filha da... Aquilo é uma vida. Aquilo é uma vida. E camboca. Pumba! Ouviste? É um casu. Ouviste aquilo? É um casu. I mean, se este jogo não tivesse casus era estranho, certo? Mas se calhar aumentava o grau de mistério, não é? Tipo, whoa, what the fuck? Why? Where the fuck are the kazoos? What a bunch of poopy astics. Isto foi claramente uma pessoa no microfone. Fazem o som de vento, ok. Já está. Filha de uma ganda puta, meu. Oh, que caralho. E essa pessoa foi o grande Kirkop. Pois.
E só por ser o grande Kirkop, até podia ter sido um cagalhão, não é? E era logo a melhor cena do mundo, não é? É tipo o Kojimbo. Oi? Mas tu viste o Kojimbo announcement? Isso é que foi, caralho. Foda-se. Aquilo é prestígio, mano. Eu acho incrível que isto tenha um sistema para subir escadas. Ângulo? Wait. Do que é que estamos a falar neste momento? Ah, sabemos? Mas eu estava assim tão sozinho, não podia ter pedido alguém? Foda-se. Estava a trabalhar em isolamento. 90s Covid. Biri. O único sound design. Isso não impede que possas passar o microfone para alguém e dizer assim, olha, fazem um som de pizza. Ao que a pessoa responda, mas a que é que a pizza sabe? Ah, sorry, não era sabe, é soa. Enganei-me, olha aí. Ou então pode ser um method actor. E é tipo, não. Eu para imitar o som de uma pizza tenho que saber a que é que sabe a pizza. Será que se perguntasse ao Joaquin Phoenix isso, era isso que ele respondia? Ele não, vou ter que fazer ter que fazer uns quantos blowjobs, senão não posso interpretar este papel. O papel de fazer um som de uma pizza. You'll never find me now. Ah, but I did find him. Mas como é que eu tapo o balde? O que é que o Wikipedia diz? Olha, está uma coisa ali a pescar. Olha aí. Parabéns, ganhaste um filho da puta de uma cena. Isto foi seco, não foi? Degustação de pila registada. Fucking Phoenix. Oh, Phoenix Skin. Ouvi dizer que o Joker 2 vai ser um... Como é que é? Um musical, mas pode ser 100% fake. Ok, já não tem nada. Porque aquilo era só um tweet de um rando. Oi? Rando tweet. Um rando Calrissian. A Lady Gaga quer ser a Harley Quinn. Sim, também quero ser a Harley Quinn. Shark Food Island. Oi, o jogo partiu? What does that mean? Wait, shark food, please. Oh no, I'm the shark food. I'm sorry.
Mas isso da Lady Gaga querer ser a Harley Quinn não é fake, pois não. Ela quer mesmo. Não quer dizer que vá ser, mas quer. Tipo, ambiciona. Deseja. Ela deseja tomar algo. E esse algo é o meu pé. Oh, não é nada, não é nada. Até podia ser. Se a Harley Quinn... Fuck! Como é que ele se chama? Se a Lady Gaga me conhecesse, se calhar até adoraria degustar o meu pin. Não é? Fazemos assim. Como é que se chama... Fuck. Fazemos assim. Como é que se chama aquilo que o Sheldon Cooper inventou dos Angry Nerds do... Toma. O Cat. O Cheshire Cat. Não. O Schrodinger's Cat. Como é que ela se chama? A Lady Gaga, ao mesmo tempo, quer-me chupar o pênis. E não me quer chupar o pênis. E até abrimos a caixa do assédio sexual, nunca saberemos. Não foi Sheldon Cooper. Como é que sabes que o Sheldon Cooper não inventou o Schrödinger? Ele é um mad scientist. Pois é. Por esta não esperavas. Checkmate, ateísta. Mas espera, se não for cientista podes inventar? Ou estás a dizer que é ilegal dizer que o Sheldon Cooper é um cientista? Ah, é? Eu até percebo essa regra, porque imagina, inventas um cientista e depois esse cientista inventa outro cientista por aí em diante, tipo em loop. Epá, isso é um perigo. Vamos acabar com a população, quer dizer, não vai haver recursos para toda a gente. Vamos ter que começar a racionar comida e não sei o quê. Depois só os fortes é que podem sobreviver, ou lá o que é. Isto é um super segredo? Não, não me atires para o chão. Será que sei jogar? Podes, por favor, voar para o outro lado? Obrigado. Gruntilda's Booty? Something about the game being hard? Oh no, I'm gonna die. Not yet. Why is he crying? Why are you crying though? Tem aqui uma cena, não tem? É um green motherfucker! We indeed. Está a chorar porque desinstalou o Flappy Bird do iPhone 9 dele sem querer. Man, imagina. Ele não, estava tanto, mas tanto, a precisar de uns 500 mil euros extra para comprar um tesouro extra. Se eu me bater neste gajo, sem ele me bater a mim, provavelmente sobrevivo.
Ui, vamos tentar este boi. Anda boi, anda boi, anda boi. Este é o last motherfucker? Eu acho que este é o last motherfucker. Wahoo! Oh, mano! Eu nem sei onde é que estou. Ok. Erasto Exairo! Parabéns! 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 Parabéns, Shinji! Parabéns! Olá, Maria, estás boa? Então quando é que vens cá passar o verão inteiro? E vocês? Ainda não é verão, e eu, pois... Why? You just passed something. Vou mudar de aparelho. Ah. Até já, Maria. Ou como dizem os ingleses, until dawn. Eu estou com until dawn na cabeça por causa do... Porque saiu da Quarry, não é? Quarry? Da Quarry, é assim que se diz. I'm sorry, native speakers. I'm sorry for my terrible diction. The Quarry? Um videojogo sobre scale. Oh my god! I fucking died. That was an epic death. Adoro a maneira como o pássaro está a olhar para o pássaro e o urso estão a olhar tipo, oh man, I don't think this guy knows how to play video games. Get a load of this guy. Essa é uma das minhas expressões preferidas, por acaso. Nós não temos nada similar na nossa língua. I mean, podes argumentar que tens alguma coisa similar, mas não. Nada que sou o mesmo. Ai, fuck. Topa-me este fulano. Fulano tal. Como é que eu tapo o buraco do... I mean, com a pila, não é? Eu sei, mas o que é que o Wikipedia diz para este videojogo? Boa Wikipedia. Banjo. Bucket. Também diz que é com a pila. Rusty Bucket Bay. Wait a minute. Porquê que isto diz 8th World? Ah, não é onde eu estou. How do you help the bucket in Banjo-Kazooie? Verifica-me o comportamento deste indivíduo. Mas não há nada assim mesmo. Get a load of this guy. É tão cool. Ah, e tens de fazer apontar para ele com... tens que apontar para ele com o teu polegar, especificamente, senão não funciona. Quer dizer, get a load of this guy. Não há nada assim, meu. This problem can be solved with a pair of blue eggs. Também... Olha-me este marmanjo. Olha-me este marmanjo. Não sinto, mas sou eu. Compreendo que possa ser satisfatório. No entanto, sinto que falta qualquer coisa. Vocês sabem toda aquela cena de haver coisas que não dão para traduzir? Pronto, é um bocado isso.
Ou seja, mas podes, olha aqui as palavras todas, eu sei, mas falta um je ne sais quoi. Por exemplo, repara como eu disse je ne sais quoi e não falta um não sei quê. Também não consegues traduzir qualquer coisa do je ne sais quoi, que não consegues traduzir, não é? Tens redescoberto a expressão morcon. Oh Maria, eu estou sempre a dizer uma coisa que é morcão é a palavra preferida de pessoas que não são do Porto, que querem imitar pessoas do Porto. Crème de la crème. O que é que significa crème de la crème? É tipo ex libris? Man, adoro a expressão ex libris. E já agora, deixem-me elogiar a expressão ex libris, porque até soa mal estar aqui a falar de expressões noutras línguas e dizer que não dá para traduzir para português, sem falar de uma expressão qualquer nossa que goste. Ex libris é fantástico. Está aqui o filho da puta do balde. Oh cabrão! Ex libris é latim. Fuck! Então não gosto de nenhuma palavra em português. Só gosto de todas as outras línguas. Oh Watson, é como tu disseste, tinha que esvaziar a água. Tu és o gamer's gamer. Não gostas de morcão? Não me poria nos meus top 10s, mas gosto. A mim não desgosto, é mais isso. Hey, furball. Tens o extinto? Yeah. Sabe quando falas com um balde que diz não estou a funcionar bem, que está ao lado de um corpo de água gigante, quando não vês uma fêmea há mais de 4 anos. Damn. 100. Tem que ser bué da rápido. Espera aí. Tem que ser tão rápido como o Sonic no Sonic Frontiers. Aquilo não é um N, pois não, aquilo é um Z. Onde é que está o N? Tecnicamente, se eu olhar para ele assim, é um N. Está aqui. Banzo? Não, é banjo. Onde é que está o K? Está aqui. O K, maninho. Eu tenho mais As? Tenho. Depois tenho que ir buscar o outro O. Há mais Os? Está aqui. Onde é que está o I? Esta música é para pensar, reparar, não é? É a mesma coisa, mas devagarinho, para o cérebro parar e poder ponderar no que está a acontecer. Oh cão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cão. Anda cá. Cão. Senta aqui, se faz favor. Senta aqui, vamos conversar. Senta. Muito bem. Estamos calmos? Estamos calmos? Ei, olha para mim. Look me in the eye. Não é não. Aqui. Os meus olhos estão aqui. Isso. Olha para mim. Para de olhar para a janela. Muito bem. Vês? Dá a pata. É incrível. Passa bem. Quem dera que vocês tivessem visto isto.
Foi bué da... Oh, cão! Tivemos esta conversa porquê? Isso. Enganei-me. Parabéns. Quantas peças é que eu tenho? 81. Eu nunca consegui apanhar as peças todas. Eu não sou esse tipo de gamer. Esquece. Eu não consigo apanhar as peças. Eu não consigo fazer nada. Eu não sou um jogadeiro. Deve ser a última coisa que me falta, não é? Será que isto é tipo 10 peças por... mas também tens Golden... whatever. Golden Retrievers. Ok. Será que se fizeres 100% no jogo, será que podes fazer truca-truca com a tua irmã? Vou ser banido? Espero que sim. Alguém como eu deve ser parado. Ok. Vou para... Vou para o mesmo sítio que... em que enfiaram o Trump, não é? É isso, Maria. Maria, a história deste jogo é assim. A bruxa má disse assim: espelho meu, haverá alguém mais bonita que eu? E o espelho respondeu: sim, a irmã do Banjo Kazooie. Desculpa, do Banjo, porque o Kazooie é a pássara, o caralho, que anda nas costas dele. E tu, qual pássara? Esta pássara. Estás a ver a pássara? Está aqui. E então ela raptou a irmã e sugou-lhe a beleza. E a minha questão era: se completares o videojogo com 100% de coisas, será que... you know? Quem nunca? Oh não. Tens um espelho mágico, Maria? Passareca, passaruca, vais fazer o truca-truca? Que cena. Tipo, dás-lhe tudo e ela tipo... you know... vou fazer aqui um spell. É tipo o teu reward. Vou fazer aqui um spell. Que tens aspecto de quem nunca pinou. Portanto, vou dar aqui um prémio. É uma espécie de monkey's paw. Ela só lhe pergunta assim ao Banjo: olha, queres perder a virgindade, Banjo? E eu: quero. E ela... e ela faz o spell. E depois ele começa a perceber o que é que vai acontecer. E ele: não, mas assim não. E ela: tu é que disseste que querias. Tu é que disseste que querias, maninho. Cuidado com o que desejas, meu. Monkey's paw, monkey's paw. Que puta de cenário, meu. E desbloqueias 87 terabytes de pornografia questionável. Tudo furry. Só para ter a quem atribuir as culpas. Mas porquê? Não queres atribuir a ti? Adoro. O que é que foi? É vento? Qual é o teu problema?
Kirkhope, probably. Circa 1997, 8, I don't know. Epá, mas que excelente soundtrack. Estou a abanar o cu com isto. Oh fuck, voltou, só para me calar, não é? Bem, fora da cena de foder a boca ao Treasure Chest, não sei mais o que é que se pode fazer. Treasure Chest não. Este bossalhaço. Por exemplo, isto não funciona. Como é que se fode a boca a isto? Vou perguntar ao Wikipedia. Aquilo é o que é? Um crab? Giant Enemy Crab Banjo. Weak spot? Enganaste-me bem. Fortunately, his arms have a limited reach, so his violent snapping can be avoided simply by standing a few steps back. Nipper will take a short break after 4 snaps, leaving his face vulnerable to a quick attack by the rat-a-tat rap? What the fuck is that? Performed by jumping and pressing B. Ok, I have this attack. Já desbloqueei a conversar com o NPC este ataque. While increasing the speed of his snaps afterwards. Apanhaste-me, ok. Ok, vamos fazer o rat-ataque. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nhanhanhi! Fogo, se não fosse o Wikipedia eu não conseguia passar este jogo, meu. Esquece. Enganou-me bem. Peraí. Filho de uma pega. Não sei o matchup, meu. Oi, abriu. E posso ir para a casa dele, meu. É um bocado disgusting. Ele não caga aqui. Será que tem revistas porno com crabs? Até já, Maria. Com giant enemy crabs. Parabéns, parabéns, parabéns. Ui, quando apanhas 10 ele faz uma bénia. Benias, nem memória, faxias. Será que ele tem uma cópia do Ridge Racer? I do not remember that. Vou sair do nível e ver um vídeo de... something. Banjo, garbonzo. Olha, eu com 10... Com 10... Uou, tenho que andar assim. É mais bué rápido. Olha, eu não sei o que é que se faz com o Shark. Toma! Isto faz save and leave? 87? Será que eu já podia ter apanhado o resto? Mas fiz um Kangenboshi no Zuto? El Punchio. Ora bem, o super segredo está aqui. Problema, não sei como é que se chega aqui.
como é que se voia sem a plataforma de voar? É assim? Descobri como é que se voia. Isto não é voar, isto é saltar com estilo. Wait. Cair. Para que me dão feathers se eu não posso voar? Bem-vinda de volta, Maria. Parabéns, Shinji. I'm not sure. Bora ver num vídeo de something, apetece-me. E a super bruxinha do bruxedo ficou mais chateada com o semedo. Viste? Fiz como ela, rimei. Ela fala sempre a rimar. Chega um ponto que começa a chatear. As bruxas são assim? Dialetos de ternura. Gruntil da cor. Bem, vamos ver o Super Mario. Whatever this is. I don't know what the fuck. I hate it. Boy, the retro colors are coming back in style. Buckle up. I like retro colors. Acham que devia beber água? É que está um calor do caralho. Eu já não bebo água para ir a... Deixa-me pensar quantas horas. Pai, mas... Now, Super Mario Brothers is a very 6 horas, iconic game, 7. and today's generation might pick it up and go, well, what's the big deal? I don't understand. What they don't realize, however, is when this game came out, it changed everything. To put it simply, there was nothing else like it in the market when this game debuted in the US. So when it hit the ground running. US. Now, the video game industry in the United States was suffering from the video game crash of 1983. And of course, if you play all the popular games in that day, you'll see these games were very repetitious. It was pretty much Repetitious? That sounds like a fake word. Repetitious. Vou buscar água. What is a gamers? Eu ia dizer fake gamers, mas depois pensei, pá, não quero insultar. Vou beber água, ok, pessoal? Estão orgulhosos de mim? And you perform these actions over and over again until the game became so difficult that you just died and the game would end. And if you compare Super Mario Brothers with any of the games in the arcade at that time, they don't hold a candle. Acho que bebi metade da água. So the Nintendo was released in the fall of 1985, and this was done to capitalize on all the Christmas sales for that season. Até fiquei cansado. I wasn't aware of this video game system until the following year, my birthday of 1986. And I ended up Maria, doing that eu tinha for my birthday. uma coisa no relógio sempre a dizer bebe água e não serviu para nada.
Now, Ghosts and Goblins sucked. I ended up getting that in Super Mario Brothers. Even though I didn't like Ghosts and Goblins, the one game I really enjoyed was Super Mario Brothers. What made this game so great was that every section of this game contains some kind of hidden treasure and unique item to find. I mean, just take this first little scene in the first level. There's 3 question mark blocks that we have to hit. We have no idea what's inside, and when we hit them, ooh, cool, there's coins and mushrooms. And of course, on top of that, you get to squish enemies. Then you can push the... Sabes que outro gamer é que recebeu o Super Mario Ghosts and Goblins quando... down buttons and pipes in this level. Não, Watson, não sei. Qual foi o gamer? To a whole new underground level. I mean, wow. This was a first for gamers. Porque tem um bonequinho que fica feliz quando bebe e triste quando bebe. Triste ou com frio? Esta parte é que não percebo, Maria. E uma pera ou é uma pera? É uma pera abacate sorridente? E eu não a quero desiludir. Ok. Things like this just did not exist in gaming back Mario. then. I mean, they To even the had Mario. tricks with the flagpole at the end. You time your jump just Olha, right, bora ser we'll DMCA determine if you get e ver fireworks or o not. Super Mario Bros. I remember the first time I got fireworks, I was like, how the hell did Super that Mario happen? Brothers Little Super did I Show. realize it was the counter. So Oh, Maria, quando é everything que vens about this game cá was cool. The e passas power-ups aqui were tipo cool, 50 jumping on dias enemies was- e vamos ao sushi com a Catarina uma vez? É que sabes qual é o problema? É que nunca há ninguém para comer aquelas bolas de coisa que tu gostas. Como é que se chama? Bolas de... Famanaman. Esqueci-me do nome. Bolas de cereja. What the fuck? Oh Watson, olha para isto. Porquê que isto diz playlist 68? 68. Espera, isso não é mau, isso é bom. Aliás, 68 é menos 1 que é o que devia ser. Já me calei. Achas que cortaram os episódios? É porque os episódios de Zelda estavam incluídos nos episódios. Só se os cortaram e puseram was cool, e and it was all separaram. new and different. And even the layout of these stages were different. For example, in the first world, posso there are clicar e 4 ver. different levels. And of course, once we get to the end of the 4th level, we see the final boss, and we kill him. Hey! And then we're Hey, treated to the final paisanos! scene, correct? No. Bem, o runtime dos episódios parece normal. Mighty McMario. Eu duvido que tenha visto. Eu não acho que tenha visto 68 episódios em toda a minha vida de Super Mario. Bonus features. A partir do 52 aparece aqui uma coisa chamada Bonus features. Live action sketch Wild Thing. Meeting Mario, A Fan's Tale. Oh my god. Mano, imagina sacar de um filho da puta de umas pipocas e comer isto tudo. Não as pipocas, isto. Espera. Não importa. No, we're Vocês wrong, sabem o que é que eu because quero we're dizer. told that the princess is in another castle. Now, in every other single game released up until this point, you would have to restart from the beginning of the game and Dormiste replay the mal? exact same Também. levels over again. Eu nem durmo. A great example of this Já is desisti. Donkey Kong. If you're able to clear out all Mas 4 dorme bem. levels, then you get to go back to the first level and do it all over again. And every single game back then did this. E hoje vai estar mais Super calor. Mario Foda. Brothers, because once you cleared that final boss, Tenho que começar já a tirar a roupa toda. 21 graus é sobrevivível, mas eu estou a sentir muito calor agora. and it was innovations like these Será que tem a ver that com would a forever change umidade video ou games. And the uma coolest cena thing assim? about this game was that the further you got into it, the more surprises you could uncover. We find vines that lead up to a coin world, opportunities for a one-up, cheeps that come up from the bottom of the screen to try to kill you, and these old platform things that's kind of an They are homage to shape. the old Donkey Kong games. And of course, all As this casas leads you back aquecem. to another castle, to another boss That is to true. defeat, and to another toad that tells you your princess is in another castle. Son of a bitch. And of course, we're off to World 3, which takes us to a night scene so that we can moonlight our way through the Mushroom Kingdom. Now, perhaps the single most awesome Easter egg of this game was the ability to travel outside of the playing field.
It took me a long time to realize that, hey, wait a minute, in World 1, 2, you can actually travel on Top of the world. Can you imagine doing that in games like Dig Dug? Eu lembro de descobrir It didn't aquilo happen. In fact, I guess you could say with the game of Mario, it was actually poking fun at relativamente what you can't depressa, do in não the sei other porquê. games. And then, of Se calhar course, havia alguém a this leads fazer, you to não a sei. warp pipe that leads you to other Não havia worlds. internet, portanto. And it was things like this that made this game so iconic. Now, of course, since this game was such a success, they ended up making a sequel called Super Mario Bros. 2. And of course, when I made a review of this game over a decade ago, a lot of people missed the point. I've always thought that this game was very iconic. It's just when you compare it to the very first installment and all the cool features that it contained, It didn't make sense. These games did not match up. In the Disseste first game, emérito? smashing Goombas, A responder o quê? question Ao mark quê? blocks, and killing Bowser. And of course, in this installment, it takes all that and throws it away. Now we're going through these little doors, picking up enemies, and throwing vegetables? Did I miss something here? This is not a sequel that I was expecting when I wanted to play Super Mario Bros. And of course, when I found out that this game was not Super Mario Bros. When it was released in Japan, but a game called Doki Doki Panic, it about blew my mind. when they Blew my brought this game to mind. the US, all they did was replace all the Doki Doki Panic characters with Super Mario. Mas calma, o gajo disse uma coisa que foi It's the same game. Mas a primeira coisa que eu vi foi o gajo a fazer uma coisa que não existe no Mario Bros 2. Que foi atirar um item e ele, em vez de ir na diagonal, bater no chão e foi sempre andar numa linha reta até bater num bicho. Isso não acontece no Super Mario Bros 2. Mario characters and thus slap the Super Mario logo on it. And yes, I'm going to reiterate, this is an iconic game, but what a slap in the face to people that loved, absolutely loved, Super Mario Brothers. Now we're treated to this? It didn't make sense. But of course, all that was fixed when they came out with Super Mario Bros. 3. I remember when this game was about to come Super out, Mario Bros. people 3 were é sick. going nuts over this game. Eu um dia tenho que pôr a Maria a jogar isto, que ela gosta muito do Mario. There were waiting lists that were months long just to play this game. You could not find it at retail. There was no eBay. There was no Amazon. If you found this game, you pretty much had gold. You could not find this game anywhere. Because this game was hidden with a plethora of new Easter eggs to find in this game, just like the first installment. I can't tell you how many hours I spent going through every stage, just hitting every single block you could reach, looking for hidden blocks, because there are Easter eggs in every single stage. It was insane! This game gave us everything we loved about the first game, as well as new graphics, and new power-ups, and even the warps were back. These games were incredible, and Sick. the impact that it had on kids was very, very powerful. Now fast forward a couple years later, and this little device right here was released called the Game Genie. And of course, Galoob, the creator of the Game Genie, really butt heads with Nintendo because Nintendo didn't want their games hacked with something like this, the Game Genie. And of course, the Game Genie would hack the game in ways we never dreamed of. And as in the case with Super Mario Brothers, there are literally 100 codes that can do just that. Galoob? Now in this game, we all know that there are 8 worlds to travel to in order to beat the game. But with this device, did you know you can access a 9th? Huh? Yep, insert this little code right here, and you'll be whisked away to World 9-1. What the hell? Holy hell, look at this level. A green castle, green blocks, and you get to swim Sick. through it? I had no idea this level was just sitting in this game here. Eu nunca soube Talk disto. about trippy. Just look at all these colors. Neon reds, neon blues. After swimming through this level for a few seconds, the game freezes? Oh, come on, what the hell? Oh, let's try this again. Maybe if we try speeding through this level, we can get a little further in it. Come on. Ah, ass monkeys. Well, considering that this level is not even supposed to be in this game, that's probably why it's freezing up. But it's so cool to know that there's a World 9 locked somewhere in this game. Ok. Alright, so let's open up the É sempre Game naquela Genie code posição. book here and look at Super Mario Brothers. And as you can see, there are tons of different codes we can input that'll change the game and alter it in some way. Like this Matrix kind of thing going on here. Huh, weird. We can also input a code that adds a line of blocks throughout the entire world. Huh, this is kind of weird. Of course, it is problematic when trying to jump on the flagpole. Okay. We have Uh-oh. worlds like this with all kinds of glitches on the screen.
Oh, get off! Ah, damn it. And then we have worlds like this that create a doubling effect. Huh, now that's why I call some crazy double vision. Oh, this level's giving me a headache. Forget this. Now, even though these codes are pretty cool, the fact of the matter is, you're still playing through World 1-1, but with it being slightly altered in some way. And of course, this video is going to be all about visiting hidden worlds, not altered versions of World 1-1. And of course, we wait, find one right here what? called the Turtle Castle. Insert this code, and we're whisked away to World B1. So wait a minute. let me Hidden get this levels straight. from AZ. Not only is there a World 9 in this game, but there's also a World B? How come I've never heard about this shit anywhere before? Huh, weird. Alright, well, let's check this out. World B. And look at that. There's a turtle on the bottom of the screen. And there's one stuck in bricks. Wow, this is pretty cool. Well, at least there's mushrooms in this level. We also have turtles falling off the side of the screen. We have turtles on the top Vou of the perguntar à screen. Maria o que é que ela quis dizer com And aquilo. even more turtles inside bricks. Gotta love it. And at the end of this stage, we come to one of those bridge things. Huh, so I guess this really is a turtle castle. And probably the weirdest thing about this level is that there's a Goomba waiting for us instead of Toad. And he can still hurt us? Ugh. And of course, you gotta love that ending. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. So who exactly Ter is saying feito that to nível- us? The Goomba that's trying to kill us? Ter feito Alright, so at this nível. point of the review, I want to point something out here because I haven't seen this laid out in any other forum on the internet. Não percebi. Now, if you take the Que ele code estava a for World falar? 9 and the code for World B, Ei, you see ele that meteu a it's música the do- exact same code, but with only one letter being replaced. Now, if we take the normal Game Genie code setup and start to map out what each letter does, we surprisingly see a pattern start to emerge. The letter A will take us to World 9, and the letter Z will take us to World B. So does that mean by inserting the letter P will take us to World A? Epá, a bicha está a dar toladas na cadeira. Insert the code here, and oh my gosh, look at that. World A1. And with this code, we're dropped into a cloud world, and not only that, but a cloud world Ah, nem foi um nível, foi descobrir que conseguias andar numa parte específica do nível, you can swim through. partindo das Oh, pedras man, simply awesome. do topo. Yep, this is another trippy type world where the entire level is black except the area behind the coins. Não sei como é que descobri, muitas vezes o normal era outra pessoa ter descoberto e mostrar-te, Mario gets to keep on swimming. sabes? Where exactly is he swimming? I'm not sure. But if we let him fall down to the bottom of the screen, the world restarts all over again. Alright, cool. So now we can add this world to the map here, and the pattern starts to emerge. And that must mean L here probably takes us to World C. Mérito meu, Oh, and there we have possível World que sim, C1. Ah, yes. mas And here we bem have another provável, underwater level I don't know. that also has turtles. ia dizer Oh, provável que first. não. And of course, just like Possível the que sim, last possível level, que não. we see these enemies in places where they shouldn't be. But check this out. There's also a coin block underwater too, which we can't get. But if you think that's trippy, just check this out. An underwater castle bridge. First I've seen of these too. All right. Well, enough Thank of you, this. Mario. World D. And here we are underwater again, and now we see those blocks that are supposed to D1? have fire attached to them, but there's no fire. One thing you might notice about this level is the lack of enemies. Yep, there are no enemies in sight, only a few coins. Isso são tipo tudo test some levels, water não é? inside a water level? Huh, that's weird. And some seaweed. And of course at the end we get that iconic line. Yep, just thrilling. On to World E! Alright, here we go. World E1! What the hell was that? That game starts and you just fall off the screen? Parece-me bem. Well, this level's a big, giant, flaming turd. Ugh. Alright, on to F1. So here we have another level that looks just like A1, but slightly different. But of course the way this level ends is exactly the same. Swimming around in complete darkness. And you just go swimming around forever until, yeah, that happens. No, it doesn't. Alright, now it's on to World G. He's lying. And, gee, look at this. Looks just like World 1 too. As we go through this world, everything is pretty much the same. The only difference occurs when we take one of the warp pipes at the end of the level. And of course, this pipe takes us to a world that's evidently so cool that it doesn't need to be represented by a letter. Talk about your smug asshole worlds.
And there's nothing too crazy to find here, just a normal underwater level. If you manage to reach the end, well, you'll be able to replay this level all over again, but the only difference is that it renames itself G1 again? Huh, so how's that work? Alright, so if we look at the overall aguinha. game tree that we've created here, And start plugging in the corresponding Epá, worlds we ele põe a música do Metroid e eu fico com vontade de jogar Metroid. found, well, it looks like Olha we've aí. exhausted all the possibilities that would take us to level H. But you know what? I am kind of Metroid. curious to know which levels lie in between all these worlds. Alright, time to input that letter E there, and see what happens. Now I find ourselves in world, Argentina? what in the fuck is that? A bent curlicue level? And of course, when the level starts, To the Mario. this level is just as weird as the symbol it's represented by. This level has a weird-looking bluish hue to it, and actually, it's all automatic. If I push any button here, it doesn't do anything. You just kind of wander through it. Well, that's kind of stupid. A level on autopilot? And of course, this party comes to an abrupt halt when you reach one of these bricks here. Brown Looks like this bricks. game's over. No wonder they don't call him Jumpman anymore. Alright, well, let's go ahead and input the O here. what the hell's with all these symbols? After playing through this level a couple seconds here, we find that it looks exactly like D1. Alright, moving on and inputting the letter X. This is kind of trippy looking. Now, the further we get into this level, we see it's pretty evident that this is just an alternate world 1-1, but just with a different color palette and different objects filling up the level. And if you reach the end, We then find ourselves in, level 2? I wasn't Ai Maria, expecting estou a this suar kind of tanto. level. But anyway, you slice it, this one is just as trippy as the first one. and of course, reaching the third level in this series brings you to this weird stage. And holy hell, there's King Koopa! Oh What's my he doing outside the God. castle? Well, gosh damn, he just kicked my butt! Once reaching the fourth level and defeating that, We then find ourselves in, É world preciso me 5. despir todo. Huh, well, that's another first for this Mas depois game. vizinhos 5 vêm. levels in a world? now as for the rest of these symboled worlds here, well, they don't do anything special. If we go ahead and input the letter U, we find ourselves in an underwater world that's a subworld in the castle of 8-4. Alright, so now that I've exhausted all the possibilities for this code, well, we have to use another code to reach world H1, which is, another water level. Alright, there we go. And, well, nothing new here, just a really short water level to swim through. And talk about one of the shortest worlds ever, there's the ending pipe already. Alright, well, time to input the letter P. Hopefully this will take us to world I1. POA? And upon playing this stage, we find, well, there's nothing fancy going on here. This is an actual stage from the game. Reach the end of this stage, and we're treated to level I2, which oddly enough takes you back to the beginning of the level again, just like World H does. Other than that, nothing really weird going on here, except that shell floating upside down. Yep, that's damn weird. Alright, well, time to input the code for J1. And here we have yet again another water level, and there's nothing new here because, well, this is the same exact level as World D1. Alright, let's see if we'll have any luck with World K1. Ah, now we're talking, a level we haven't seen before. Ha! And just look at all the crazy things going on in this level. Goombas falling off the screen, turtles showing up when they're not supposed to. And yep, this level is pretty darn interesting, especially with all the glitches found here. I just love finding worlds like this in the game. And a bullet bill? Well, wait a minute. We can actually break these bricks? Huh, that's a pretty cool glitch. But of course, nothing can top this. A bullet bill flying by, even though you've already defeated the level. Thank you, Mario. Only in these lost worlds. Alright, well, let's see if World L has the same kind of excitement for us. And unfortunately, Mario. no, because this level comes to us straight out of World 8. And World M1 also suffers the problem of being the exact same level as World H. Anything new here in World N1? Ah, confound it all. This is just another World 8 level. World O is the exact same as World A. Alright, so now that we've exhausted all the lettered worlds that this code can bring us, it's now time to visit all the worlds with no letters associated to them. Acho que já So if bebi we água input the toda. letter E here, it takes us to World Wavy Water level? What the hell is that? Well, whatever it is, Afinal tinha all it mais. does is dump us into a copycat level of World 1-2.
But sadly, the duplicate levels just keep on coming with O, K, S, V, and N, because these levels are all found in the actual game. Depois And disto by inserting vou para a U into the naninha, ok, code, pessoal? well, all we get is a blank screen. Eu não vou conseguir dormir, mas vou tentar. But thankfully, by inputting X, things start getting interesting as we end up in a snowy underwater level. Whoa, hey now, watch out for that big fire stick that came out of nowhere. We also have this spring here that actually still works underwater, and it'll knock us off the screen for a few seconds until we can return. Interesting. Ah, there he is. Of course, later in the level, we have all kinds of other oddities like fire sticks just hanging in the air, fish swimming through the sky, other fire sticks randomly popping up. We also have more fish, we have Bowser's fire, and blinking Eu acho que basta dizeres, Maria, espero que nanes. Mas sim, obrigado. Espero que tu nanes bem também. Desejo-te um bom naninchi. Sabias que é feriado na quinta? Fogo. That we actually get to swim through, and also has enemies in it. Loud. Yep, this level is filled with fire sticks and Koopa Troopas. Managed to make it to the end of P1, and you'll have to redo this experience all over again. You lucky kid. Now we have Q1. Check that out. Feriado do quê? We have Não neon sei. greens, neon pinks, and best of all, Tenho que ir we ao have a calendário sled do in this Google. level. Now this is an actual ver. stage in the game, but since the colors are different and you get to swim through it, I'm just going to say that this is a new level altogether. And of course, once reaching the end, we find a neon green castle. É que para mim só quer dizer And uma once coisa. making it to level Não Q2, trabalhar. we find yet another underwater level that looks just like all the rest we've been finding in these hidden levels. Alright, now it's on to stage R1. And if you're looking for something cool in this level, well, better look elsewhere, because, well, this is an actual stage from the game too. Just don't die in this level, because once you do, you'll have to endure this kind of crap. You never know what's going to happen in these levels. Alright, on to S1. And unfortunately, this world is also in the game that comes to us straight from level 8. And right off the bat, we see Mario going underground. But of course, once getting to the next screen, we find ourselves in the cloud level. So wait a minute, you go down to go up? Calendário. Yeah, nothing makes sense here. Google. Now this is probably one of the coolest levels this code will give us, because there's clouds everywhere, enemies on top where they shouldn't be, Hammer Brothers throwing hammers down below, and of course all this comes to a screeching halt when we get blocked by a stupid pipe. Oh man. Pipe. Well, I guess this Olha, isto level diz was Corpo fun while de it Deus. lasted. On to Feriado. level U. Feriados em Portugal. And unfortunately, this level is the exact same as World G1. Well, I guess there's always World B1, right? Well, no, because this is also level R1. Alright, well the last new world we can access with this code is World W1. And the layout of this level looks pretty cool. Well, until you actually want to play it, because after starting, the damn thing freezes on you. Doggone it, I can't even move in this level. Alright, we'll scratch that level off the list. Alright, so that pretty much exhausts all the lettered levels. Now it's time to check out all the levels that give us those crazy symbols. And the first one here gives us a level of underscore. Underscore? Well, despite the weirdness of that, we find ourselves in another G1 water level. Well, that was underwhelming. In fact, if we start exhausting all the other letters in this code, we find just a whole lot of repetition. But if you thought the repetition was bad with the last code, well, you haven't seen nothing yet. When we head off to level X1, well, we find that it's a World 8 Olá, castle Leif, in the tudo bem? skies. Once uncovering World Y, we find ourselves in another water level that, damn it, it's the same one from G1 again. Well, guess what? I'm not gonna dignify this level by finishing it. How you like them apples? Yeah, just sit there until the timer runs out and kills you, you dope. O que é que significa a And expressão if Are you level like C is them any better, apples? well, you'd be wrong. Tipo Because a instead of origem. giving us something really cool new, we end up getting Qual é o the problema same das exact level maçãs? as Y1. Alright, so if we look at the Game Genie letters for this code, you might ask, well, what lies ahead? Input the letter L, and we find ourselves in this world, which is... Oh, come on, we've already seen this level before. Input the letter E, O, X, and U. These letters will all take you to the exact same level. While letter Y will take us to a world called -1. Well, I certainly didn't expect that. Wonder what's here. Ooh, Legend of Zelda! Alright!
And of course, with that last letter, we've exhausted all the letter combinations in this code. That's a lie. Now, interestingly enough, if you take all 4 codes that I've been laying out, we see a common theme here. It's pretty much the exact same code, but we're switching out 1 or 2 letters in the third part of this code. In sorry. fact, we can even keep switching out these letters to find even more new stages in this game. In fact, there are probably hundreds upon hundreds of other levels found in this game. And of course, I found this to be a really cool thing to stumble across. So there you have it. The entire alphabet of levels More revealed in DuckTales. one huge video. And despite that, the princess was still nowhere to be found. So where the hell was she hiding anyway? Dracula's castle? Millen's secret castle? Dr. Wily's castle? Or could it be Wario's castle and she's just trying to get some on the side? Oh no. We'll just keep that secret between us. I'm not so sure about that, Mr. Irate jogador. Today we're looking at the NES game called Stinger, a fly 'em up shooter game. E pronto, e é isto. Estou satisfeitíssimo. Até amanhã. Durmam bem. Chupem uma pizza, filhos da puta. Estou a brincar. Gosto muito de vocês. Um beijinho para vocês. Um abraço. Neste ponto de encontro. E é isto. Obrigado pela companhia. Beijinhos.